Que o amor de Deus seja derramado em nossos corações. Vamos conhecer os 15 versículos mais conhecidos da Bíblia. Descubra o verdadeiro significado deles. Tudo que está escrito na Bíblia é inspirado por Deus e serve para nos corrigir, nos ensinar e preparar para viver de acordo com a vontade de Deus. Porém, existem algumas passagens bíblicas que marcam a nossa vida e nos fortalecem nos momentos que mais precisamos. Acontece que nem sempre as pessoas entendem o que esses versículos querem dizer, ou então aplicar essas palavras em suas vidas, fora do seu contexto original. Por isso, neste vídeo, eu vou te mostrar 15 das passagens bíblicas mais pesquisadas na internet e o verdadeiro significado de cada uma delas. A primeira passagem bíblica, 1 Coríntios 13, 1, 4, 7. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira falsamente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa passagem é muito usada em casamentos, porém, ela não trata apenas do amor entre o homem e a mulher. De acordo com a Bíblia, devemos amar todas as pessoas. Isto só é possível quando o amor perfeito que vem de Deus transforma a maneira como nos relacionamos com as pessoas. Essa passagem mostra que amar não é apenas um sofrimento, mas sim uma escolha, uma renúncia. Por isso, mais do que belas palavras, devemos refletir se estamos praticando esse mandamento, pois não adianta nada termos dons e talentos se não tivermos o amor. A segunda passagem bíblica é Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa passagem é uma das mais conhecidas, pois é como se ouvíssemos o próprio Deus falando conosco. Ela conta sobre o chamado que Josué recebeu após a morte de Moisés. Naquele momento, a liderança do povo de Israel foi passada para Josué, que também tinha a missão de conquistar a terra prometida, depois de 40 anos no deserto. Ter tanta responsabilidade não é fácil, e Josué sentiu esse peso em suas costas. Porém, neste texto, Deus tranquiliza o seu servo, lembrando-o de que ele não estava sozinho, e dizendo que se ele fosse fiel e seguisse os seus mandamentos, o Senhor estaria com ele e cada passo dando-lhe a vitória. Da mesma forma, Deus está sempre presente na vida de quem é fiel a Ele. Quando colocamos nossa confiança em seu poder, Ele não falha. A terceira passagem,
bíblica Mateus 18, 21, 22. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse versículo é um dos mais pesquisados na internet. Talvez porque as pessoas têm dificuldade em perdoar e querem saber se existe um limite para o perdão. Pedro também era assim, e certa vez perguntou a Jesus se deveria perdoar até 7 vezes, porque talvez ele achasse que 7 vezes era o suficiente para perdoar alguém por um erro cometido. E quando Jesus respondeu que devemos perdoar 70 vezes 7, ele não está determinando o número exato, mas mostrando que devemos sempre perdoar, assim como Deus nos perdoa todas as vezes em que erramos, nos arrependemos. Nenhum de nós merecíamos o perdão e a salvação, mas Deus demonstrou graça ao enviar Jesus para morrer por nós, pecadores. Então, como podemos negar o perdão a alguém dizendo que tal pessoa não merece? É lógico que não somos obrigados a conviver e suportar certos erros, mas perdoar é dever de todo cristão. A quarta passagem bíblica em Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Este versículo é um dos mais lembrados quando as pessoas estão passando por lutas, pois é muito bom saber que Deus tem planos para nós. Porém, poucos conhecem o contexto desta passagem. No tempo do profeta Jeremias, o povo de Deus estava vivendo um momento muito difícil por causa de sua desobediência. Israel havia sido conquistado pelo rei Nabucodonosor, e os israelitas foram levados como escravos para a Babilônia e ficaram lá por muitos anos. Mas esse não era o fim. Através do profeta Jeremias, Deus trouxe uma mensagem de esperança àquelas pessoas e prometeu que iria restaurar tudo que havia sido destruído, se a elas o buscassem de todo o coração. Da mesma forma, Deus permite que soframos as consequências de nossos erros, para que aprendamos a ser obedientes e depois Ele nos restaura para vivermos todos os seus planos. A quinta passagem bíblica, João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. Na última noite, antes da sua crucificação, Jesus explicou muitas coisas importantes aos discípulos. Ele os preparou para o momento de sua morte e para o sofrimento que eles iriam enfrentar, mas também lhes deu esperança neste contexto. Jesus garantiu àqueles homens que, por mais que eles fossem
perseguidos e humilhados, o Senhor sempre estaria ao lado deles, lhes dando força para suportar e vencer todas as aflições através do Espírito Santo. Ele também está ao nosso lado, nos motivando a seguirmos em frente e não desistirmos quando passamos por diversidades. Na sexta passagem bíblica, Números 6, 24, 26, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. Não existe bênção maior do que receber a presença, a paz e a graça do Senhor em nossas vidas. É por isso que ainda hoje muitos pastores repetem essas palavras no final dos cultos, nas igrejas católicas. Nesta passagem, não pediu a Arão e seus filhos, que eram sacerdotes, abençoassem o povo, dizendo: o Senhor volte para ti e te dê a paz. A partir daquele momento, todos os sacerdotes do Antigo Testamento passaram a abençoar os israelitas desta forma, quando ia ao templo adorar ao Senhor e levar os seus sacrifícios. Na sétima passagem bíblica, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas corromperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo é, sem dúvida alguma, o que mais conforta o nosso coração quando algo dá errado em nossa vida e ficamos sem entender o porquê de tantas provações. Eu, particularmente, sempre me lembro desta promessa nos meus momentos de luta, porque acredito que mesmo que as coisas não saiam do meu jeito, Deus faz tudo cooperar para o bem, pois os seus caminhos e pensamentos são muito mais elevados que os meus. No entanto, a promessa deste versículo não é para todos, mas somente para aqueles que o amam a Deus e que entregaram sua vida para Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão, faça hoje mesmo. Na oitava passagem bíblica, Mateus 6, 9 a 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muitos seguidores de Jesus, incluindo os discípulos, não sabiam direito como deveriam fazer suas orações. Então Cristo lhes apresentou uma oração que ficou conhecida por todos os cristãos como o Pai Nosso. Só que é diferente do que muitas pessoas pensam. Esta oração não precisa ser decorada e seguida à risca. Ela serve apenas como modelo para nos orientar, pois cita algumas áreas essenciais de nossa vida espiritual, como adorar a Deus, estar disposto a fazer a sua vontade e pedir, oferecer perdão. A nona passagem bíblica, Mateus 19, 6.
Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Jesus estava pregando na religião da Judéia quando, em certo momento, foi questionado por um fariseu a respeito do divórcio. Então ele mostrou que o propósito de Deus sempre foi que os casais não se separassem, pois a família é um projeto dele. Ao dizer estas palavras, Cristo estava reafirmando que o casamento é algo muito sério. Por isso, precisa ser respeitado e não banalizado, como sempre aconteceu, exclusive naquela época. O casal deve se esforçar ao máximo para manter o laço do matrimônio, e o divórcio só é aceitável em situação de muita gravidade, como adultério, violência e abuso. Na 10ª passagem bíblica, Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhais vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dê a paz. Essa é o primeiro dos 10 mandamentos. Antigo Testamento que Deus promete abençoar todos os que cumprirem. Honrar significa obedecer, ser grato, reconhecer tudo que nossos pais forem por nós. Se fizermos isso, o Senhor nos abençoará. E ao seguir os conselhos de nossos pais, vivemos mais melhor. Eu sei que nossos pais não são perfeitos, mas eles são fundamentais para o nosso crescimento e desenvolvimento. Além disso, eles buscam fazer tudo o que está ao seu alcance pelo nosso bem. É por isso que eles sempre merecem a nossa honra. 11ª passagem bíblica, Mateus 6:34. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus sabia que o ser humano se preocupa demais com o amanhã. Por isso ele pediu para que as pessoas voltassem a sua atenção para o presente e deixassem o futuro nas mãos do único que conhece todas as coisas, Deus. Ao fazer essa afirmação, Jesus está pedindo para que cada um de nós confie no Pai e não perca seu tempo pensando nas coisas que ainda nem aconteceram. 12ª passagem bíblica, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo muitas vezes é usado pelas pessoas como uma frase de motivação para alcançar grandes objetivos. Porém, o seu verdadeiro significado é muito mais profundo. O apóstolo Paulo não estava falando que podia conquistar tudo o que quisesse, mas ele se referia às dificuldades que enfrentou durante o seu ministério e que aprendeu a viver contente em qualquer circunstância. Para ele, pouca importância e alegria ou tristeza, a riqueza ou pobreza, a força ou fraqueza. O que importa mesmo era estar na presença do Senhor, e nós também podemos superar tudo se estivermos unidos com Cristo. Na 13ª passagem, João 3,16. Porque Deus
tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste único versículo encontramos todo o plano de salvação que Deus tem para a humanidade. O seu amor foi tão grande que ele não aceitou viver longe de nós para sempre. E por isso seu Filho, que não tinha pecado, para viver neste mundo mau e pagassem o preço dos nossos pecados com a própria vida. Graças a este sacrifício, tudo o que precisamos fazer para receber o perdão de Deus e sermos salvos é nos arrepender de nossas falhas e reconhecer que Cristo é o único Salvador. Na 14ª passagem bíblica, João 14:6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava falando com seus discípulos sobre o que aconteceria antes da sua crucificação, como seria depois de sua morte, e explicou também que prepararia um lugar para cada um deles no céu. No entanto, os discípulos continuaram preocupados, se sentiam perdidos, pois achavam que estariam sozinhos. Mas Jesus os tranquilizou ao afirmar que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que através da fé nele, eles teriam acesso ao Pai. Ou seja, Cristo estava dizendo que se os discípulos permanecessem firmes na fé e continuassem seguindo seus ensinamentos, eles não se perderiam pelo caminho, não seriam enganados e receberiam a vida eterna ao lado dele no céu. Na 5ª passagem bíblica, Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este é, sem dúvida, o versículo mais conhecido de todo. Nele, Davi fala sobre a confiança que tenho na fidelidade e no amor de Deus. Ele cuidou das ovelhas de seu pai durante toda a juventude e, por causa disso, sabia muito bem como era relacionamento de um pastor com o seu rebanho. Davi disse que o Senhor era o seu pastor, porque um pastor sempre conduz as ovelhas e faz tudo para que elas vivam bem e em segurança. Ele as alimenta, mata a sua sede, as protege dos ataques dos pregadores, sara as feridas daquelas que acabam de machucando, e não mede esforço para encontrar aquelas que se perdem pelo caminho. Neste salmo, Davi precisa estar cansado ou preocupado por alguma razão, porém, eles não tão íntimo do Pai que seria amparado pelo Senhor. E da mesma forma temos que confiar que Deus é o nosso pastor e por isso podemos ter a certeza de que Deus cuidará de nós e proverá tudo o que for necessário para a nossa sobrevivência. Neste vídeo, eu te mostrei alguns dos versículos mais conhecidos da Bíblia e agora quero saber qual a sua passagem bíblica favorita e por que essa palavra fala tanto ao seu coração. Deixe a sua resposta aqui nos comentários e vou ficar muito feliz em ler cada uma delas.
Que Deus te abençoe sempre.